centro da tua vontade e seja conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Qual o objetivo de se falar de aconselhamento bíblico? Amados, nós estamos vivendo numa geração em que alguns problemas da alma, alguns problemas do coração, da mente, está se alastrando de forma como nunca se viu. E ao mesmo tempo, a igreja do Senhor tem deixado a questão de aconselhamento um pouquinho de lado. Quando a gente olha para a igreja do Novo Testamento, e nós vamos passar por muitos versículos do Novo Testamento, a gente vai ver que os apóstolos, eles ensinavam muito os membros a aconselharem uns aos outros. Era como se o apóstolo fosse o conselheiro de toda a igreja, mas ele não ensinava que toda a igreja dependesse do conselho dele. Ele ensinava que um aconselhasse uns aos outros. Imagine uma igreja assim. Uma igreja onde os membros têm maturidade espiritual e bíblica suficiente para dar um bom conselho para o outro membro que está passando por uma situação difícil. Imagine uma igreja em que os irmãos olham para a necessidade do outro irmão e sentem junto com esse irmão. Então, quando a gente fala em aconselhamento bíblico, a gente está falando de relação de pessoas com pessoas. A gente está falando de pessoas que se importam com pessoas. Nós estamos falando de pessoas que têm a capacidade dada por Deus de sentir a dor do outro e encontrar na Bíblia o remédio para essa dor. E encontrar na Bíblia o conselho para dar para essa pessoa. Porque não basta apenas eu me importar. Eu tenho que saber o que falar. E o que eu vou falar no aconselhamento? E qual é a fonte do aconselhamento? Que bom conselho eu posso dar para uma pessoa que está com depressão, que está com ansiedade, que está com síndrome do pânico? Que bom conselho eu posso dar para uma pessoa que está no processo de separação conjugal, que está com problema no casamento? Que bom conselho eu posso dar para uma mãe, para um pai que está com problema na educação dos filhos? Para um jovem que está com problema em lidar com as situações carnais? Amados, a gente parte do princípio que todo tipo de conselho que eu possa dar para o meu irmão, a fonte é única e exclusivamente a palavra de Deus. Pastor, eu não sei o que falar nesse caso. Amém. Vamos para a Bíblia. A Bíblia vai ser a fonte. A Bíblia vai ser o remédio. A palavra de Deus vai ser a chave que pode entrar lá dentro e mudar a situação. Então já vai se acalmando. Não é os bons conselhos humanos, não é uma bagagem humanística de experiência, não. É tão somente a palavra de Deus. Quem me acompanha, diga amém. Amém. Quando a gente fala de aconselhamento, a palavra de Deus vai nos ensinar que aconselhar é dom. É um dom dado pelo Espírito Santo de Deus. Você já pode abrir sua Bíblia em Romanos 12, 8. Em Romanos 12 nós temos uma lista de dons. Romanos capítulo 12, lá no versículo 6, primeiro. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Romanos 12,
De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. Frisa na tua Bíblia, se você não tiver problema igual eu, de rabiscar a Bíblia, no versículo 8, essa parte A. O que exorta, use esse dom em exortar. Quando você olha para esse texto aí, onde está escrito exortar, onde está escrito exortar, a palavra grega usada aí é essa palavra, parakaleo. Que palavra é essa, pastor? Parakaleo. Essa palavra exortar em grego é parakaleo. E sabe o que parakaleo significa? Parakaleo significa aconselhar. Significa instruir. Significa ensinar. Por isso que eu falei, discípulos parakaleo. É o título da nossa série de estudos. Veja que exortar em Romanos 12:8 é chamado de dom, em primeiro lugar. É dom. Mas exortar não significa repreender. A gente não tem essa mentalidade. Exortar significa dar uma bronca, dar uma repreensão. Mas a palavra original para exortar, ela significa mais do que isso. Ela significa aconselhar. Então em Romanos 12:8, esse dom que está escrito exortar, a gente pode entender sem nenhum problema como sendo dom para aconselhar. Então aqui eu já entendo duas coisas. Primeiro, aconselhar é um dom. Aqui tem uma lista de dons. Tem um dom da profecia, tem um dom de ministrar, o dom de ensinar, e por aí vai. E tem o dom de aconselhar. Você conhece alguém que tem um dom para dar um bom conselho? Aqui está escrito, o que exorta, eu já vou trocar a palavra exorta por aconselha. E o que aconselha, use esse dom em aconselhar. Aqui eu já vejo uma segunda situação. Porque se é um dom, aqui está dizendo, vírgula, use esse dom. Se você tem um dom de aconselhar, o que Deus está falando para você nessa noite? Use. Simples assim. Quem tem um dom de ministrar, está escrito aqui. Então, que ministre? A pessoa que é pregador da palavra, e ele tem um dom de ministrar a palavra, ele não pode ficar sem ministrar a palavra. Simples assim, ele morre. A pessoa que tem um dom de ensinar, como está escrito aqui, então ela tem que se dedicar ao ensino. Eu já falei que às vezes quando a gente vai preparar uma pregação, 5 horas basta às vezes. Mas quando a gente vai preparar um estudo, 50 horas basta às vezes. É uma dedicação bem maior. Então quem tem um dom de ensinar, esses versículos aqui estão dizendo, então que haja dedicação. Agora, para o dom de aconselhar, o que o versículo está admoestando, está exortando é, use o dom. Se você tem o dom de aconselhar, então aconselhe. Porque a igreja precisa. Porque as pessoas precisam. Pastor, mas somente pode aconselhar quem tem um dom? Agora sim, vamos para Colossenses, capítulo 3,
versículo 16. Carta de Paulo à igreja dos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Sim, alguns realmente têm um dom para aconselhar. Mas será que só pode aconselhar quem tem um dom? É só o pastor que aconselha na igreja? Bom, capítulo 3 de Colossenses, versículo 16. Quem encontrou, balança a cabeça para ver que você está comigo. Oh, glória. Está escrito assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Se você não tiver problema igual eu, pegue a palavra admoestando-vos e pode colocar do lado aconselhando-vos. É o mesmo sentido de aconselhar. E se você substituir a palavra admoestar por aconselhar, aí está dizendo assim: admoestando-vos uns aos outros, ou seja, aconselhando-vos uns aos outros. É só um grupo que pode aconselhar? Não. Aqui nesse versículo a gente amplia. Na verdade, o aconselhamento deve ser para toda a igreja. É fato que, de acordo com Romanos 12, alguns têm o dom de aconselhar. Então aconselhem, use esse dom. Mas para aconselhar, é bom que toda a igreja aconselhe um ao outro. Mas se a gente olhar para esse versículo, ele tem uma coisa interessante. Pastor, então toda a igreja pode aconselhar? Deveria. Deveria. Mas toda a igreja pode aconselhar? Olha o que está escrito aí no versículo 16. No início. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Olha para mim. Você vai dizer que sim, tá bom? Toda a igreja pode aconselhar uns aos outros? Sim. Mas para aconselhar, o que eu tenho que ter abundantemente no meu coração? A palavra. Toda a igreja pode aconselhar? Pode. Mas para aconselhar, essa pessoa tem que ter abundantemente no coração dela o quê? A palavra de Deus. O crente, ele pode ter uma boa intenção de aconselhar. Ele pode ter uma compaixão e sentir a dor do outro. Ele pode se importar e querer ajudar muito. Mas se ele não tiver a palavra de Deus abundantemente dentro dele, amado, não vai dar muito certo. Vai ser igual os filhos do primeiro sumo sacerdote da Bíblia. Vai ter boa intenção em oferecer um culto. Vai ter boa intenção de fazer uma obra para o Senhor. Mas o Senhor vai olhar para a obra e vai dizer assim: é fogo estranho, não serve. O aconselhamento é bíblico. Mas como eu vou dar um bom conselho se a palavra de Deus não está em mim? Se eu não conheço, se eu não manejo a palavra. E olha, se você analisar, aqui está escrito assim: habite em vós abundantemente. O que você entende por abundantemente? Não é uma coisa superficial, não é uma coisa rasa, pouca. É algo forte, intenso, não é isso? Diário, como foi dito, profundo, constante.
conheça a Bíblia. Oh, amados, a palavra tem que habitar em você de forma abundante, para que você possa aconselhar alguém. Não, pastor, mas na hora Deus vai me revelar. Para com isso. Para com isso. Deus pode revelar, pastor? Claro que pode. Mas se você não for para a Bíblia, você é um obreiro preguiçoso que não lê a Bíblia. Cristo, quando foi ensinar, quando ele foi admoestar, quando ele foi aconselhar, ele não ficou esperando apenas a revelação do Pai para falar, não, ele tinha muita Bíblia, muito conhecimento das Escrituras. Pedro, quando foi fazer a primeira ministração para o grande público da igreja do Senhor, em Atos 2, olhe lá quantos versículos bíblicos ele nos citou na mensagem dele. Ele não subiu para aquela grande multidão, Deus vai me revelar tudo e eu vou falar aqui agora. Tem que ter bagagem bíblica. A palavra tem que habitar em você abundantemente, crente. Não é apenas para o pastor, não é apenas para o obreiro, não é apenas para o que prega na sexta-feira à noite, é para toda a igreja. A palavra tem que habitar dentro de você de forma abundante. E se Deus colocar uma pessoa que precisa de um conselho diante de você, meu Deus, o que eu vou falar? A palavra. Não, pastor, mas está escrito que eu não devo me preocupar, porque naquela hora o Espírito Santo vai me revelar. Olha o contexto do que Cristo falou sobre isso. Quando os discípulos estivessem diante do tribunal, diante dos acusadores, aí sim, agora para o conselho, Bíblia. Para a palavra, para ministrar, para ensinar, Bíblia. Amém, meus amados? Quem me acompanha, diga amém. Amém. Eu espero 3 atitudes de um conselheiro bíblico. Eu falei quantas? 3. Eu espero 3 atitudes. A primeira atitude que eu espero de um conselheiro é que ele tenha identificação. Que ele tenha o quê? O que é isso, pastor? É o que está escrito em Romanos, capítulo de número 12, versículo 15. O que se diz? Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. A primeira coisa que eu tenho que ter para eu aconselhar alguém de forma bíblica: identificação. Eu tenho que sentir a dor do meu irmão. Eu tenho que me importar pelo que ele está passando. Eu não posso ficar numa posição de juiz, de julgador da situação, de sabichão e dono da resposta. Está errado. Primeira coisa que eu preciso é olhar nos olhos do meu irmão e me importar pelo que ele sente. Se meu irmão chega em mim e começa a confiar uma situação, eu tenho que sentir aquela situação como se fosse comigo. Eu tenho que sentir na minha alma como se fosse comigo. Eu tenho que chorar com ele. E quando ele triunfar e vencer, eu tenho que me alegrar com ele. Romanos 12, 15. É por isso que no aconselhamento, você fala pouco, você escuta tanto. Eu já fiz um aconselhamento de uma irmã, que ela estava afastada da igreja, por motivos que você sabe por que uma pessoa se afasta da igreja. Eu fiquei 1 hora sentado com ela. Durante 1 hora ela falou.
Eu não falei uma palavra sequer. E depois de 1 hora que ela estava falando, ela se levantou, vamos orar, vamos, pastor, glória a Deus, eu vou para a igreja, já estou me sentindo tão bem. Qual foi meu bom conselho para ela? Eu chorei junto com ela. Eu senti a dor junto com ela. Eu me importei com ela. Eu ouvi o desabafo dela. Se Deus colocou alguém diante de você para aconselhar, deixa essa pessoa falar. Nunca interrompa essa pessoa. Deixa essa pessoa botar para fora, desabafar. Não comece dando as respostas que ela... Não. Em primeiro lugar, escute. Por que você tem que escutar? Porque você tem que se identificar com a pessoa. Sentir junto com essa pessoa. Como você vai sentir se você não escutou uma história toda? A segunda atitude que eu espero de um conselheiro, essa daqui, se não for bem feita, é 8 ou 80. Confrontação. Hebreus 12, 4. Não. Hebreus 4, 12. Perdão. Confrontação. Hebreus 4,12 diz que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é suficientemente forte para resolver essa situação que essa pessoa te falou. Em Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus penetra mais do que espada e discerne pensamentos, intenções, divisões da alma, do espírito. Ou seja, a palavra de Deus penetra no íntimo da pessoa. Como que eu confronto a pessoa? Usando a palavra, usando a Bíblia. Quem me acompanha, diga amém. Só que repare, se a gente inverter essa ordem aqui, a pessoa chegou em você para se aconselhar e você já confrontou com a Bíblia, que resultado você vai ter? Geralmente quando eu faço tratamento bíblico com alguém, eu fico com essa pessoa geralmente 7 encontros. 7. Quando a pessoa está com um problema mais sério, que eu chamo para o tratamento bíblico, geralmente são 7 encontros, 7 sessões, 7 gabinetes, 7 momentos de conselho. Você pode dar o nome que quiser. A confrontação eu só vou usar no 4º encontro. Nos 3 primeiros, o que eu fiz? Identificação. Eu dei Bíblia nos 3 primeiros? Dei. Mas nos 3 primeiros momentos, eu mais escutei do que falei. Nos 3 primeiros momentos que eu dei com a pessoa, eu estou colhendo informações. Eu estou ouvindo a pessoa. Eu estou entrando no universo dessa pessoa. Eu estou orando por essa pessoa. Eu estou tentando entender a questão dessa pessoa. Eu estou recolhendo informações para que eu sinta a dor dessa pessoa. E somente quando eu estiver capaz de me identificar com a situação da pessoa, eu posso confrontar com a palavra. Porque quando eu confrontar, eu não vou bater, sabe? Eu não vou dar o cajado, não. Eu vou confrontar com a Bíblia com muito amor. Com muito amor. Com muita compaixão. Com muito zelo. Amém, meus amados? Esse momento de confrontação é o mais importante.
Porque é quando você usa a Bíblia para o problema da pessoa. Nas próximas semanas, e hoje, se der tempo eu começo já, eu vou começar a abrir situações e qual parte da Bíblia a gente pode usar para confrontar. Se der tempo eu vou falar de depressão hoje. E qual parte da Bíblia eu posso usar para confrontar a depressão? Entende que na confrontação você apresenta a Bíblia. Se for um problema conjugal, de separação conjugal, na parte de confrontação você apresenta a Bíblia para confrontar aquela situação. Se for problema de ansiedade, preocupação exagerada, na confrontação você vai apresentar versículos bíblicos que confronte a ansiedade e a preocupação exagerada. É por isso que eu falei antes, a palavra tem que estar abundantemente na pessoa. A pessoa tem que conhecer a palavra para poder aconselhar de forma bíblica. Quem me acompanha, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A terceira atitude que eu espero de um conselheiro é mudança. Mudança. Baseado em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Abre lá sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, está escrito assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Três coisas importantes nesse versículo. Eu falei quantas? Primeiro, está dizendo que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Balança a cabeça para me acompanhar. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Ela é infalível. Ela é a solução. Pastor, mas foi escrita há 2000 anos atrás. Hoje em dia tem problemas que não tinha naquela época. A Bíblia tem todas as respostas. A Bíblia tem um remédio para todos os males. Por quê? Onde começou o problema do homem? Quem pode me dizer? Volta lá no início. Como é que começou o problema do homem? Hã? Qual foi o primeiro problema do homem? Foi lá. O que aconteceu lá? O pecado. A origem do problema do homem qual foi? O pecado. Qual o problema do homem antes da queda? Tinha uma mulher feita exatamente na medida para ele. A obrigação que ele tinha era de dominar a terra, sujeitar a terra. Vivendo num paraíso chamado Éden. Qual é o problema que você pode identificar aí? Não tem. Depois do pecado, a mulher vai sentir dores. O homem vai ter que suar para poder tirar o proveito da terra. Aí nós temos o início dos problemas. A origem do problema é o pecado. Por que a Bíblia é a solução para todos os males do homem? Amados, todos os males do homem se originam por causa do pecado. E aonde está a solução para o pecado? Se não é na Bíblia. Isso é forte. Eu sei que falar de pecado às vezes é complicado e não deveria ser. Mas se você for usar a Bíblia como remédio,
ela só vai ser inspiradora para você, ela só vai encher os seus olhos se você for suficientemente pecador para olhar para a Bíblia e encontrar um remédio para o seu pecado. A Bíblia só vai ser doce, como disse Martinho Lutero, se o seu pecado for suficientemente amargo. O pecado está impregnado na raça humana. A queda de Adão tem passado de geração em geração e chega até a gente. Davi, na confissão dele, ele disse: eu fui concebido no pecado. Paulo, ensinando aos romanos, disse: todos pecaram. Todos. Então, se eu vejo que o pecado é algo grave, algo que está dentro de mim, e que a Bíblia é a solução para o pecado, meu Deus, como eu preciso disso daqui, como isso daqui eu preciso, como eu preciso me alimentar disso daqui, como eu nesse, meu Deus, a relação vai ser diferente. Aí a gente não lê a Bíblia para ficar entendido de Bíblia, entende? Sabichão de Bíblia. Eu falo isso porque eu já escutei muito isso. Poxa, Elisvaldo, você lê muito a Bíblia, você conhece muito a Bíblia, né? Pô, amado, não é essa a visão. Você lê muito a Bíblia, e quanto mais você lê a Bíblia, mais você se vê pecador, e mais você sente que precisa meditar mais na Bíblia. Eu leio muito a Bíblia porque eu sou pecador demais, e a Bíblia é o remédio para o meu pecado. O conselheiro, a palavra, a Bíblia tem que estar abundantemente dentro dele, mas só vai estar no coração pecador. Senão a Bíblia não vai ser prazerosa, senão a Bíblia vai ser cansativa, senão a Bíblia vai ser sonífero. Quem entendeu o que eu disse? Alguém entendeu o que eu disse? Meu Deus. Eu entendi. Eu queria que ninguém entendesse. Eu entendi. Quem tem sonho vai começa a querer. Teve momentos que Cristo falou assim: levanta e anda. Uau, isso enche os nossos olhos, foi um grande milagre. Mas teve momentos que Cristo falou assim: teus pecados estão perdoados. Uau, por que isso não nos empolga? Porque a gente não se vê pecador. Cristo foi bem claro, como foi dito pela pastora Nadiane na mensagem de domingo: os bons não precisam de médico, só os doentes. Quem são esses doentes que Cristo se refere? Os pecadores. E quem é o médico dos pecadores? É Cristo. E onde Cristo se revela as suas receitas médicas para o pecado da alma? Na palavra de Deus. Oh, amado, minha oração é que essa palavra habite abundantemente dentro de você. Mas isso só vai acontecer se dentro de você tiver a consciência que teve Isaías, que disse: eu sou um homem de lábios impuros e pertenço a um povo de impuros lábios. Eu já fiquei 7 dias, 7 aconselhamentos com pessoas que deu muito certo. Como eu já fiquei 7 dias com pessoa que não deu nada certo. Durante a fase de identificação, você tem que identificar o problema. Quando chega na hora certa, você confronta com a Bíblia. Depois que você confronta com a Bíblia, mudança. Você vai propor mudanças. Mas já teve um caso em que o problema, eu identifiquei, era orgulho. Ela
a pessoa dizia que tinha baixa autoestima. Eu senti a dor dela. Senti mesmo. Eu me identifiquei com ela. Mas quando eu fui confrontar, não era baixa autoestima, pelo contrário, era autoestima elevadíssima demais. Orgulho. Orgulho porque sempre nos aconselhamentos ela tentava se mostrar entendedora do que eu estava falando. E quando eu lançava um versículo bíblico, ela mostrava que entendia aquele versículo e tantos outros. Entende? E as coisas que eu propunha fazer, então ela já sabe. Orgulho. 7 momentos com essa pessoa. Terminamos os 7 momentos do mesmo jeito que começamos. Nós não sabemos, amados. Tanto o conselheiro como quem é aconselhado tem que ser pecador e se ver pecador, miseravelmente pecador, precisando da palavra, precisando da graça, precisando do Cristo de Deus. Aí as coisas andam, aí as coisas caminham. Qual mudança que a gente propõe? Já identifiquei a dor, sinto a dor, já confrontei com a palavra, agora é mudança. Observe que no versículo 3,16 está escrito: toda a escritura é divinamente inspirada, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus, é inspirada por Deus. Está escrito também: para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, ou seja, a Bíblia é o remédio para o homem, veio de Deus para solucionar o problema do homem, é inspirada por Deus para corrigir comportamentos do homem, veio da parte de Deus, foi inspirada por Deus para ser remédio no coração do homem. E o versículo fecha assim: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Destaca esse final: para que o homem seja instruído para toda boa obra. É a mudança que tem que acontecer. Confrontou com a Bíblia, agora é a hora da mudança, de colocar em ação novos comportamentos, novas atitudes. Imagina, por exemplo, que um homem está orando o Pai Nosso e ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E ele fica sentado durante o dia todo esperando o pão nosso de cada dia cair do céu. Ele está orando? Tá. Ele está crendo? Tá. Mas o que é que se espera desse homem? Uma mudança de atitude. Ele está pedindo pão para pão nosso de cada dia, mas o que ele tem que fazer também? Tem que ir atrás do pão, né? Tem que buscar o pão, tem que levantar da cadeira, tem que trabalhar, tem que se movimentar, tem que fazer alguma coisa. É por isso que depois que a gente confronta com a Bíblia, a gente vai passar a dever de casa, a gente vai pedir umas atitudes novas, a gente vai pedir que a pessoa se levante da cadeira, entende? Sabe, se o dia a dia da pessoa é assim, 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 a gente vai propor novos comportamentos para essa pessoa, para ela mudar o dia a dia dela, entende? A gente vai propor mudanças. Não ficar sentado, esperando, porque as coisas vão acontecer do mesmo jeito sempre. Se a pessoa tem insônia, por exemplo, vamos identificar a origem dessa insônia. Vamos identificar. Se for ansiedade, então nós vamos tratar a ansiedade e não a insônia. Se for depressão, vamos tratar a depressão e não a insônia. Beleza, identifiquei que é depressão. Então vamos confrontar com a Bíblia. Mas também vamos exigir mudança. Sim ou não?
Se o café de noite causa insônia, o que eu vou pedir para essa pessoa? Coca, o café, a Coca-Cola. Se a pessoa tem o hábito de levar o celular para a cama e ficar assistindo o celular, quem tem esse hábito? A luz faz com que os nossos olhos, a retina, demore a relaxar. Se a pessoa tem insônia, tira o celular da cama do quarto, corta. Entende? A gente vai propor mudanças. Se a pessoa tem insônia, além de ter confrontado, bora propor exercício físico. Porque o exercício físico, quanto mais você se movimenta, o que vai acontecer de noite? O que acontece com a criança que passa o dia no clube, pulando, banhando, nadando, correndo de noite? De noite nada, né? No carro, de lá para cá já está. Então, identificação, confrontação, mudança. Alguma pergunta até aqui? Alguém tem alguma fala sobre até aqui? Fique à vontade, amados. Nesse período da confrontação, se dirigindo, como o senhor já colocou aí, na depressão, eu creio que pode ser mostrado dentro da Bíblia, assim, a palavra que ajuda, e também tirar, assim, que a pessoa também vá ao médico, né? Depende. Porque a depressão, ela tem níveis, né? A depressão leve, a média, tem níveis. Já teve casos que eu fui chamado por uma família de uma jovem que estava com depressão e tinha acabado de tentar o suicídio. Ela pegou o fio do ferro de passar, fez uma armação e tentou, só que quebrou naquela ponta do encaixe do fio. Graças a Deus, livramento. Não deu certo. E eu fui chamado bem nessa hora. Você acha que era a hora de eu confrontar? Identificar? Não, identifiquei. Eu senti a dor. O que eu pedi para a família naquela hora? Procure um médico. Procure um médico. Não é problema nenhum. Não é falta de fé. Procure um médico. Ela precisa ser medicada. Só que depois eu quero sentar com essa pessoa durante 7 sessões. A gente fez isso. Mas na maioria dos casos, irmã, a depressão não está em nível tão alto. E se não está, eu primeiro proponho: vamos ficar 7 semanas de sessão. Se depois das 7 semanas não der certo, procure um médico. Entende? Aí é onde eu falo para a pessoa: ó, a consulta é tanto, o remédio é tanto, os exames são tanto. Quer gastar? Vai. Aqui vai ser de graça. Porque de graça eu recebi, de graça eu vou te dar. Você escolhe. A gente tem que dar um choque de realidade, porque a gente vai ter que dar deveres de casa para o aconselhante. E se ele não fizer, se ele levar assim, mais ou menos, bem, então vai para o médico. Só que é caro. O SUS está aí, né? Rede pública está aí. Vai ter que tirar do bolso, senão é barato. Amém? Mais alguma questão, amados? Vamos falar de depressão? A gente tem 15 minutos. A gente entra em depressão e semana que vem a gente finaliza. Quem me acompanha, diga amém. Amém. Amados, como eu falei no culto, as estatísticas mostram que 4 a cada 10 pessoas hoje tem depressão ou já sofreu de depressão. Aqui tem quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vou fazer a conta de 20 que é mais fácil. 4 a cada 10. 8 pessoas, de acordo com a estatística, aqui teria depressão. 8 é um número grande. Qual era o grande problema na geração de Cristo lá, na geração que Cristo veio?
Quando a gente olha para as doenças que tinha, eu acho que a maior doença que tinha lá, a pior de todas, eu acho que era a lepra. E deficiências físicas também, né? E foi as doenças que Cristo mais atacou naquela época. Hoje, o maior problema da nossa geração, será que é a lepra? Não. Hoje, uma das 3 piores doenças que existe hoje é a depressão. Se nós somos corpo de Cristo e queremos dar continuidade à obra de Cristo, a gente vai atacar o pior problema da humanidade. Se na época de Cristo foi os leprosos, hoje são os depressivos. Então vamos. Cristo tem poder de curar? Tem. A Bíblia pode trazer solução? Pode não, traz. Nós temos hoje no mundo 121 milhões de pessoas com depressão. Mais de 121 milhões de pessoas. Agora o interessante é 90% desse número está no Ocidente. Só 10% está no Oriente. Por que será? Quais são os hábitos que tem no Ocidente, que não tem no Oriente, que faz as pessoas serem tão deprimidas? A gente tem, por exemplo, algumas faixas etárias em que acontece mais depressão. A depressão acontece com criança, com jovem, com adulto, com idoso. Mas tem 2 faixas etárias em que acontece mais. É com o jovem que está saindo da adolescência para a vida adulta. E é com o adulto que está saindo da vida adulta para a velhice. São os 2 momentos da vida que tem mais depressão. Por que será? Imagina um adolescente que está saindo da adolescência para ir para a vida adulta, tem que escolher uma profissão, tem que começar a se preocupar com conta, sair da dependência dos pais, buscar independência financeira, assumir uma casa. Imagina a pressão que é isso. Agora analisa o outro lado. Quando está saindo da vida adulta para a velhice, o corpo já não é mais o mesmo, a força física, a saúde já não é mais a mesma, o tempo de vida já não é mais claro o mesmo. Então são esses 2 momentos em que mais incide a depressão. Não estou dizendo que é apenas, estou dizendo que é mais. O maior problema de depressão é o estresse. Me acompanha. Pai do seu irmão Adão. O irmão Adão vem direto do serviço, amados. Eu fico tão feliz quando ele chega assim. Direto do serviço. A maior fonte de depressão às vezes é o estresse. Vamos levar para os casais. Por que os casais se separam hoje? Para ser feliz. Eu estou triste. Porque não deu certo. Eu quero ser feliz. Aí separa para ser feliz. Hoje, qual é o maior motivo de estresse? São pessoas divorciadas. Pessoas separadas. E qual é o maior motivo de depressão? O estresse. Pegou? Entendeu? Mas não separou para ser feliz? E acabou ficando mais triste ainda. Estamos na onda do feminismo. Entre os grupos héteros, 80% da depressão está nas mulheres. Mas as mulheres não estão buscando a independência, o seu lugar, rasgando o sutiã, buscando. Mas elas estão mais deprimidas do que nunca.
falando dessas coisas? Porque às vezes a depressão, ela tem origem em um determinado problema. Entende? A depressão pode ser congênita, né? Pode ser hereditária, mas é raro. Geralmente ela vem por detrás dela, tem algum problema não solucionado. Tem um problema que gera um comportamento, que gera a melancolia da depressão. O exemplo que eu trouxe aqui é um exemplo de Caim, Gênesis 4. Um exemplo de Caim. Quando Deus se encontrou com Caim, Deus perguntou: por que o seu semblante está desfigurado? Por que o seu semblante está caído? Como é que estava Caim naquela situação? Ele estava melancólico, abatido. Ele estava deprimido. Mas você conhece a história de Caim? Como começou esse abatimento de Caim? Quando Deus teve essa conversa com Caim, ele ainda não tinha matado seu irmão. Quem me acompanha lá nessa cabeça assim? Ele ainda não tinha assassinado Abel. Isso foi antes. Como começou então o abatimento de Caim? Você lembra que Caim trouxe uma oferta para Deus? Qual foi essa oferta? Isso, amados. Foi frutos da terra. Amém? Vocês falaram? Abel, seu irmão, também trouxe uma oferta para Deus. Que oferta foi essa? Isso. Foi um sacrifício, um holocausto, né? Então um trouxe um animal em sacrifício. O outro trouxe cereais, frutos da terra. Deus atentou para a oferta de quem? De Abel. Por que Deus desprezou a oferta de Caim? Então o abatimento de Caim foi porque Deus não escolheu a oferta dele. Entre na cabeça de um conselheiro. Você está aconselhando Caim, igual Deus aconselhou Caim, antes da queda dele. Olha como Deus é incrível. Antes de Caim matar Abel, Deus teve uma sessão de aconselhamento com o próprio Caim. O que Caim está falando para você? Estou triste, que na verdade eu me esforcei. Aí tu fica com tanta dó de Caim. Olha, eu estou triste porque, poxa, eu trabalhei, tirei os frutos da terra e trouxe para Deus e Deus não quis minha oferta. Tadinho de Caim, né? Eu estou identificando, sentindo a dor dele, mas eu tenho que confrontar ele. Se você não tiver Bíblia nessa hora, como é que você vai confrontar? Caim tinha razão de estar triste? Claro que não. Aí a pessoa começa a se aconselhar contigo e vai contando a história dela. Poxa, eu estou triste, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, o pastor não me vê, que eu não sei o quê. Aí você vai dando corda, você vai escutando, você vai ficando com tanta dó, tá? Ei, uma hora você confronta com a Bíblia. Pega a sua Bíblia aí, no Gênesis, capítulo 3, versículo 17, bem alto, quem pode ler? E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Ponto, solte aí, repita essa última frase. Maldita é a terra por sua causa. Maldita é a terra. Qual foi a oferta de Caim? Fruto da terra. O que Caim trouxe para Deus de oferta? Maldição. Deus já tinha falado: essa terra está amaldiçoada. Por isso que Abel não trouxe fruto da terra,
trouxe um animal imolado em sacrifício. E Caim, desobedecendo a palavra de Deus, trouxe o fruto da terra. Percebe? Você está aconselhando Caim. Caim está abatido. O que Caim falou para você? Deus não me quer. Deus não me escutou. Eu me esforcei tanto. Eu trouxe uma oferta tão bem preparada, tão cheia de boa intenção. Você vai escutando. Mas uma hora você confronta com a palavra. E como é que você confrontaria esse Caim? Ora, está escrito, Gênesis 3, 17. Maldita é a terra, Caim. A terra é maldita. Como é que você pega uma coisa maldita e traz para Deus? Tu está doido? Você desobedeceu a Deus. O seu problema não é que Deus te desamparou. O seu problema é que você desobedeceu a Deus. Estou confrontando. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque às vezes a gente tem um problema e acontecem situações e vai pesando esse problema. Às vezes são situações pequenininhas, às vezes são situações tão grandes. Vai atacando o problema, vai só pesando. E você está aqui. Tentando segurar esse problema. Quem pode dar um glória a Deus pelo meu Deus? Glória a Deus. Caim tinha um problema. Qual era o problema de Caim? Agora que você já recapitulou a história. O problema de Caim era que ele tinha desobedecido a Deus. Mas na cabeça de Caim, qual era o problema dele? Deus não quis minha oferta. Percebe, amados? Uma coisa é o que a pessoa está pensando que é o problema dele. É por isso que você tem que escutar muito a pessoa. E o problema da pessoa às vezes é outro. O problema de Caim não era que Deus não aprovou, não era que... Claro que Deus não aprovou. Porque Caim desobedeceu. Mas se a pessoa não tiver um bom conselheiro bíblico, o que vai acontecer com Caim? Deus não quis minha oferta. Deus só quis saber de Abel. As pessoas só enxergam Abel. Ninguém me enxerga. O pastor só vê Abel. Parece que só se lembra de Abel. Só se importa com Abel. Eu quero é matar Abel. Ou Abel chato. Aí chega em Abel, o que faz? Mata. Tem crente que quer matar Abel? Não morte física, mas com a palavra, né? Não tem palavra que dói mais que um tapa. Então, amados, o importante quando a gente vê uma situação, o importante quando a gente vê um problema, a gente tem que ouvir muito para saber a origem do problema. A origem do problema. A origem do problema de Caim, na cabeça de Caim, era que Deus só queria saber de Abel. Era que Deus só amava Abel. Só Abel que era o queridinho. Na cabeça de Caim era desse jeito. Mas se você estivesse lá na hora, o que você ia falar para Caim? Caim, vamos para a Bíblia. Caim, olha, aqui está escrito que maldita é a terra. Você entendeu isso, amado?
você estiver aconselhando alguém, a pessoa acha que o problema dela é tal. Mas você é o conselheiro que vai ouvir. E pela dependência do Espírito, que o Espírito Santo revela, você vai identificar a origem do real problema. A verdadeira origem do problema. Amém, meus amados? Semana que vem, eu quero falar mais sobre depressão. Hoje a gente só iniciou. Semana que vem a gente fala mais. Amém? Se você escutou esse áudio até aqui, você pediu para eu gravar, eu gravei. Você vai me responder aqui embaixo, nos comentários, o que significa a palavra paracaléu. Viu? Você só vai escrever paracaléu significa tal coisa. E aí eu vou saber que você assistiu até o final. Você vai ganhar a estrelinha do pastor. Amém? Pode desligar, Joyce. Deus abençoe.